Convido a igreja para se colocar em pé, para a gente cantar o hino de número 186, o Mestre do Mar se revolve. Se reveste
somos, Senhor, porque o Teu Santo Espírito nos convidou. E assim viemos na Tua casa te adorar. Adoramos ao Senhor através dos hinos, dos louvores. Viemos adorar a Ti através do dízimo, das ofertas. E Tu vai usar o Teu Filho, o Pastor Bispo, para nós adorarmos ao Senhor através da voz dele. Ó Pai, obrigado pelo sossego em nossa vida. Obrigado pela segurança que Tu nos dá. Obrigado porque Tu sabes que às vezes o nosso barco ele começa a naufragar. Nós sabemos que a Tua mão forte nos segura, nos levanta e a gente se sente seguro, porque recorremos ao Senhor, o dono do céu e da terra. Sabemos quem Tu és, sabemos que é o nosso capitão, sabemos que está à nossa frente e nós nos sentimos assossegados, nos sentimos aliviados. Obrigado, Pai. Obrigado por esse culto, obrigado por mais uma semana, obrigado pela Tua presença. E nós rogamos a Ti, ó Deus, que o Teu Santo Espírito, que habita nessa igreja desde a sua fundação, se manifeste hoje entre nós, se movimentando, para que nós possamos compreender a Tua mensagem e colocar em prática a nossa vida e compartilhar com nossos irmãos que ainda não conhecem. Gratos somos por mais esse momento. Pedimos a Tua bênção, o perdão dos nossos pecados, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Neste momento convido aos irmãos que curvem sua fronte para falarmos com Deus. Senhor Deus e Pai, estamos muito gratos, felizes, porque o Senhor mais uma vez nos trouxe aqui na Tua Santa Casa de Oração, Pai. Viemos aqui trazer os nossos louvores, o nosso agradecimento e também perante o Teu altar os nossos dízimos e também as nossas ofertas, ó Pai. Pedimos que o Senhor, ó Pai, possa caminhar segundo a Tua vontade, que mais pessoas possam conhecer, que elas possam chegar realmente nos objetivos, ó Pai. Pai Santo, Deus Eterno, também oramos por aquele que não pôde devolver o dízimo aqui por não ter um emprego. Que o Senhor
possa abençoar essas pessoas, ó Pai, e que elas possam ter um emprego e ser felizes, gratas também em devolver os dízimos e também a oferta. Pedimos as suas bênçãos, pedimos perdão dos nossos pecados, das nossas falhas, em nome e por amor de Jesus. Amém. Amém. Boa noite, igreja. Boa noite. Quero dizer que para mim é uma alegria muito grande poder estar com vocês aqui hoje. Depois de alguns meses, né, eu não estou presente, mas sinto uma falta muito grande. Uma falta muito grande da igreja e de estar aqui presente mais uma vez. Mas louvo a Deus, porque Ele é bom conosco. E hoje Ele nos deu a oportunidade de poder voltar à igreja que eu tenho tanto no coração. Quero fazer 2 perguntas para vocês. Uma pergunta é difícil e a outra é fácil. Qual que vocês querem que eu faça primeiro? A fácil ou a difícil? A difícil? Então tá bom. Então eu vou fazer a fácil primeiro. Quem tem uma Bíblia aí na sua mão, pegue a sua Bíblia na mão e diga amém. Amém. Muito bem. Agora, a difícil, quem não tem uma Bíblia que possa providenciar. Irmão Pedro, ali atrás nós temos Bíblia ainda? Temos uma e outra? Estão nos bancos da igreja para facilitar. Olha que bênção. Então, se alguém estiver precisando de uma Bíblia, não tem problema nenhum, fica tranquilo. É só pegar a Bíblia aí na mão, aqui na igreja. Se não tiver no banco, levante a mão que nós vamos entregar para vocês. Ótimo. Nós vamos precisar usar o Novo e o Velho, ou o Novo e o Antigo, o Velho e o Novo Testamento. Então a gente vai pegar a Bíblia do começo até o final e nós vamos fazer aí uma jogada, como vocês, aqueles que sabem como eu prego. Eu sempre costumo fazer dessa forma. A gente vai no Novo e também coincide lá com o Antigo Testamento. Se você tiver uma caneta e se você quiser aí anotar alguns textos, você vai poder anotar e comparar textos bíblicos. Texto do Antigo Testamento, juntamente fazendo menção ao Novo Testamento. E hoje eu vou usar em especial 3 livros. Meu sermão está baseado em 3 livros. Está baseado no livro de Marcos, está baseado no livro de 1 Reis e também está baseado no livro de Êxodo. São os 3 livros pelos quais eu vou falar nessa noite. Então, pegue a sua Bíblia na mão, coloque a sua mão direita sobre a sua Bíblia e vamos fazer uma oração ao nosso Deus. Santo e eterno Deus, que nas alturas dos céus habita. Obrigado, Senhor, porque Tu és um Deus maravilhoso. Tu és um Deus que está conosco. Tu és um Deus que se faz presente e se apresenta a cada um de nós. Em teologia nós chamamos teofania. É a manifestação de Deus ao ser humano. Que a Tua graça, que a Tua bondade, que a Tua misericórdia seja manifestada mais uma vez diante dos nossos olhos, para que possamos Te conhecer, Deus eterno, como um Deus verdadeiro, um Deus bondoso e um Deus que se comunica, um Deus que se faz conhecido. Hoje, Senhor, mais uma vez, o Senhor deixou a Tua palavra para que nós pudéssemos abri-la e podemos compreender tudo aquilo que o Senhor preparou para nós nesta noite. Então, como igreja, como filhos queridos do Senhor, nós queremos nos apresentar diante de Ti e dizer: eis-nos aqui, Senhor. Usa-nos como os Teus servos, mais uma vez. Fala aos nossos corações, pois os Teus filhos estão ouvindo nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muitas coisas se passaram e se passam
E nós nunca sabemos qual é o nosso último dia. A igreja de Mojimirim tem passado por uma grande situação difícil. Se é que eu posso dizer, a igreja de Mojimirim, ela tem passado por momentos complicados. Mas nós louvamos ao nosso Deus, porque Ele é bom, Ele cuida de nós, Ele cuida da igreja. Nós nos solidarizamos com algumas famílias, sentimos falta de algumas pessoas que nesse momento também descansam no Senhor. Pessoas que enfileiraram, enquanto vivos, as fileiras do exército de Deus, e que agora descansam no Senhor. Mas a nossa maior alegria e a nossa maior perseverança, a razão de nós estarmos sentados nesta igreja, nestes bancos, ou entrar nesta igreja, é a certeza e a esperança que Jesus Cristo, o nosso Senhor, o nosso Salvador, logo em breve irá voltar. Amém. E aqueles nossos queridos que Deus permitiu que descansasse, nós o veremos muito em breve. Amém. Não só eles, mas faremos uma grande festa com aquele que nós mais aguardamos, que é o Senhor Jesus Cristo. Advento, a segunda vinda de Cristo. Nós somos adventistas do sétimo dia, porque nós aguardamos a Jesus Cristo voltar para nos buscar. Que Ele venha logo. Enquanto Ele não vem, que nós possamos nos preparar para que possamos encontrar com Ele muito em breve. Jesus, quando esteve aqui na terra, Ele nos deixou algumas lições, e Ele nos apresentou, olha lá a foto, Ellen, se você estiver vendo aí, vai pegando. Ele nos deixou algumas parábolas, alguns exemplos. Irmão Pedro, não tire a foto comigo desse jeito aqui, tá? Dizer que eu estou pescando o que na igreja, né? Eu trouxe algo que representa o que eu vou pregar nessa noite. Ou melhor dizendo, uma introdução da pregação. Cadê o Ney? O Ney subiu? Não viu o Ney aí. Esse é o Ney, mas é o segundo Ney que estava lá, ele está lá na recepção, né? Muito bem, falei para ele que eu ia falar do nome dele aqui. Ney, se estiver escutando aí, é um grande pescador. O Ney ali no acampamento de carnaval pegou grandes peixes, né? Ó, lá não foram 254 peixes, mas foram alguns peixes. Um exemplo de um instrumento de trabalho, um dos instrumentos de trabalho de quem eu vou falar um pouco hoje é esse aqui. Então eu vou falar sobre quem? Pescador ou pescadores. Esse é um instrumento. Uma vez eu preguei e pedi para o Tiago trazer os instrumentos ali de marcenaria. Hoje é sobre pescadores. Abra sua Bíblia no livro de Marcos, capítulo 4. Marcos, capítulo 4, a partir do versículo 35. Marcos, capítulo 4, a partir do versículo 35. Encontraram aí? Marcos, vamos lá, Diego. Marcos, capítulo 4, a partir do versículo 35. O que está escrito na sua Bíblia, na parte de cima, antes que começa o versículo? O que está escrito aí? Jesus acalma a tempestade. Opa! Jesus acalma uma tempestade.
Aqui nós estamos falando de um lugar muito especial. Nós estamos falando sobre a Galileia. Em especial, aqui nós estamos na grande concentração do Rio Jordão. O Rio Jordão se encontra aqui, e aqui também é colocado como o Mar da Galileia. Só que o Mar da Galileia, eu já disse algumas vezes, ele não é um mar. Ele é uma grande concentração, é um grande lago. Um dos principais peixes, depois vocês mais encontram ali no Mar da Galileia, é a tilápia. Tilápia é um peixe de água doce. A tilápia é um dos principais peixes que é encontrado ali na Galileia. Neste mar em especial, Mar Rio, naquele lago se encontram diversos peixes. E o cristianismo, um dos símbolos iniciais do cristianismo, qual era? Um peixe. Um peixe. Parabéns, um peixe. O peixe era o exemplo do cristianismo. E no peixe existiam alguns segredos. E você vai ver diversos milagres de Jesus através dos peixes. Jesus, quando convoca os seus discípulos, os principais discípulos de Jesus, ou quase a maioria dos discípulos de Jesus, eles eram o quê? Qual profissão? Pescadores. Pescadores. Pescadores pescam principalmente peixes. Então nós vamos falar de pescadores. Se o pescador ele pesca peixes, isso significa que ele tem experiência em algo. Se eu fosse falar de motorista, o motorista ele tem experiência em carros, ônibus, caminhão, aonde ele dirige, e estradas, caminhos. Ele é um especialista em estrada. Ele sabe praticamente as estradas, para onde elas levam, para que lugar, quais são os melhores atalhos. Ele tem experiência na estrada. Ele sabe aonde reduzir a velocidade, onde aumentar a velocidade. Se agora nós estamos falando sobre esse pessoal especial chamado pescador, o pescador ele tem experiência aonde? Quer seja no mar, ou quer seja aonde ele pesca. E o pescador do Mar da Galileia, ele pescava onde? No Mar da Galileia. Ele tinha experiência sobre o Mar da Galileia, sim ou não? Sim. Se eu falar para o Adriel, a lâmpada do meu carro queimou. O Adriel é especialista em eletricista de carro. Ele vai saber resolver o meu problema. Então, cada um especialista naquela área. Os pescadores são especialistas do mar. Eles pescavam direto, e a Bíblia relata que os discípulos de Jesus pescavam naquele mar. E muitas vezes eles pescavam a noite inteira, como 2 vezes é tratado na Bíblia. E alguns dos discípulos de Jesus, eles eram pescadores, e quando eles estavam vindo de uma pescaria, Jesus os chama e fala: segue. Quando nós vamos para o livro de Marcos, capítulo 4, nós vamos falar da experiência desses homens. E aqui ele está falando: Jesus acalma uma tempestade. Versículo 35 diz assim, ó: naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes a Jesus: passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e os outros barcos o seguiam. Parem nesse versículo. Como é que os discípulos levaram Jesus? Como ele estava. Só que pare bem e pense no que o versículo está dizendo. Ele está dizendo que Jesus ele estava pregando para as pessoas. E Jesus não parava de pregar. Jesus pregava durante o dia inteirinho. E aqui o versículo faz questão de dizer que já era tarde.
Quer ver uma coisa? A pergunta para você que é trabalhador. E se você trabalha no período do dia, eu vou fazer agora uma missão para quem trabalha no período do dia. Se você, Léo, começar logo cedo, 7 horas da manhã, e quando você chegar lá no final do dia, 5 horas, 6 horas da tarde, como que você está? Cansado. Jesus pregou o dia inteiro, e no final do dia ele estava cansado. Jesus usou a sua divindade em benefício próprio, sim ou não? Não. Então isso significa que Jesus estava cansado, como eu e como você. Jesus se cansa como eu e como você. Jesus se cansava também. E Jesus agora entra nesse barco e a Bíblia diz como ele estava. E ele continua. Versículo 37. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. Versículo 38. E Jesus estava na polpa, dormindo sobre o travesseiro. E eles despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? Duas coisas nesse versículo. A primeira, como Jesus estava? Cansado. A pergunta que os discípulos faz para Jesus é correta, sim ou não? O versículo anterior já diz. Sabe por que não é correta? É porque Jesus se preocupou com as pessoas de tal forma que ele pregou o dia inteiro ao ponto de ficar cansado. Jesus era humano. Jesus se cansava. Ele chegou a ficar cansado. E quando Jesus se cansou, ele pediu um travesseiro. Tiago, parece um acampamento quando a gente ficou naquela barraca. E aí pega ali aquele travesseiro, e você depois daquele dia exaustivo do aventureiro, andando para um lado, andando para o outro, vai descansar. Olha, tem gente que descansa tão bem, né, Robson? Que ronca a noite toda. Olha seu caso, fica tranquilo. Estava ali e dormiu. Jesus descansou. Os discípulos olham para Jesus e falam assim: Jesus, o Senhor não se importa conosco? Era justa a pergunta dos discípulos? Jesus se importa com as pessoas. Jesus se importou com as pessoas. Quem que não estava se importando? Eram os discípulos, com o cansaço de Jesus. Mas o barco estava se afundando. O barco estava quase perecendo. Mas eu pergunto, quem estava naquele barco? Não eram pescadores? Os pescadores, eles não têm experiência com seus instrumentos de pesca? Você pode ver que a Bíblia diz que os pescadores, eles usavam barquinhos para pescar. Se eles usavam barquinho, aquele instrumento que eles estavam manobrando, que eles estavam usando, era o instrumento de trabalho deles. Mas o mar estava agitado. Agora a pergunta é, nós que somos leitores da Bíblia, quando a gente olha para a Bíblia, a gente pode perguntar assim, por que o mar estava tão bravo? Por que os ventos estavam bravos? Se Jesus estava cansado e se Jesus agora podia descansar, será que nem a natureza respeitou a Jesus? Será que a natureza não entendeu que Jesus também se cansava? Por que Jesus está cansado e dormindo e a natureza então não respeitou o cansaço de Jesus, visto que os homens não iriam respeitá-lo? Porque os homens iriam, e como fizeram? Acordaram. É interessante, porque a Bíblia, ela é completa. A Bíblia, irmão Pedro, ela se completa, um texto com outro texto, de uma forma com outra forma, e você vai pegando e você vai vendo que a Bíblia, ela se completa. A tempestade estava ali,
Um mar revolto estava ali. E a pergunta é: onde estava Deus? 1 Reis. Abra sua Bíblia. Deixa aí marcado. Mas vá para o livro de 1 Reis. 1 Reis, capítulo 19. 1 Reis, capítulo 19, a partir do versículo 8. 1 Reis, capítulo 19, a partir do versículo 8. Deixe o outro de Marcos lá aí, para você não precisar ficar folheando. Eu vou voltar nele depois. 1 Reis, capítulo 19, a partir do versículo 8. Primeira coisa que nós vamos ver é uma comparação. E quer ver essa comparação? Nós vamos ver de 3 maneiras, Rogério. 3 maneiras. Você vai ver agora. Primeira, versículo 8 diz assim, ó, 1 Reis, capítulo 19, versículo 8. Levantou-se, pois, comeu e bebeu. E com a força daquela comida, caminhou quanto tempo, irmãos? 40 dias e 40 noites. Opa! Ele caminhou 40 dias e 40 noites. Para onde? Até o monte Horebe. Horebe é considerado o monte de Deus. Quer ver uma coisa? O monte Horebe também é conhecido, agora só para os estudiosos da Bíblia, por qual nome fora Horebe? Monte Sinai. Monte Sinai. Então, o Monte Sinai, ele é conhecido como Monte Sinai e também como Monte Horebe. Aqui nós estamos dizendo, quem é esse profeta que nós estamos falando? Elias. Elias comeu uma comida e depois ele não precisou comer durante 40 dias e 40 noites. Quer ver uma coisa? Quer ver como a Bíblia se liga? Eu pergunto para vocês: quem não comeu biblicamente durante 40 dias e 40 noites? Quais foram os personagens? Primeiro, Moisés. Quando ele subiu ao monte, opa, é o mesmo monte. Ligação bíblica. Quem é o segundo personagem? Elias. Quando ele está subindo aonde? O Monte Sinai, que é o Monte Horebe. E qual é o terceiro personagem? Jesus. Os 3 personagens se ligam pelos textos bíblicos, e esse que nós vamos ligar. Quando nós estamos falando, eles se ligam só pelo episódio de não ter comido durante 40 dias e 40 noites. Só que a Bíblia não para por aí. A Bíblia é linda. A Bíblia é linda. Os textos bíblicos são lindos. E aí ele vai mais. Elias queria ver a Deus. Queria falar com Deus. Vai para o versículo 11. Do mesmo capítulo 19. Vai lá, se a gente puder avançar um pouquinho. Versículo 11 diz assim, ó. Disse-lhe Deus. Quem está dizendo para Elias? Deus. Saí e põe-te neste monte perante o Senhor. Eis que passava o Senhor e um grande e forte vento fendia os montes e despedaçava as penhas diante do Senhor. Porém, o Senhor não estava no... Quer ver uma outra coisa? A Bíblia está fazendo uma outra ligação. E a ligação agora é a ligação chamada o nome, vento. E a Bíblia está dizendo vento forte. Lá em Marcos, que a gente estava lendo, o que estava naquele mar da Galileia? Um vento forte. Jesus estava no vento forte, sim ou não? Não, Bia, certo? Jesus estava dormindo no mar, então ele não podia estar no vento forte.
E aqui, Deus estava no vento forte, sim ou não? Não, Deus não estava no vento forte. Deus estava em um outro local. E agora você vai ver que Jesus apresenta a sua atividade. Quer ver continuando? Vamos lá, vamos acompanhar comigo. Na penha era o vento forte, depois vem, o mais penhas diante do Senhor, porém o Senhor não estava no vento. Depois do vento, um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Para aqui no versículo 11. Sabe o que é o terremoto? Quando tem o terremoto, o que tem logo em seguida? Quando é no mar, tsunami. Então o que é uma tsunami? É uma onda gigantesca, forte. Como que o mar estava? Envolto, forte. Ali nós podemos dizer, poderia ter acontecido um terremoto, poderia ter acontecido alguma coisa. E a pergunta é, por que o mar estava daquele jeito? Jesus estava no mar? Também não. Então passou um vento muito forte, passou uma tempestade, um terremoto, e Deus não estava. Continuando, versículo 12. Versículo 12 diz assim: depois do terremoto, um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, um cicil, tranquilo e suave. Como está na tua Bíblia aí? Tem alguma palavra que é diferente dessa que eu acabei de falar? Cicil. Tem alguma palavra diferente? Brisa suave. Hã? Brisa suave. Brisa suave. O que mais? Tem mais alguma outra tradução? Um sussurro. Você vê, essas duas palavras representam uma coisa. Representa calmaria. Representa tranquilidade. Representa paz. Aí a Bíblia vem dizer, depois que aconteceu isso, olha só, depois que veio o cicil, tranquilo e suave, ouviu Elias e envolveu o rosto no seu manto, e saindo pôs-se à entrada da caverna. Porque Deus não estava no vento forte, Deus não estava no fogo, Deus não estava no terremoto, Deus estava na brisa suave. Onde Elias estava? Elias estava escondido em uma caverna. E somente depois que ele viu a Deus, entre aspas, através daquela brisa suave, é que ele saiu. Se você quiser ver mais uma coisa, a Bíblia faz essas pontes. Abra sua Bíblia no livro de Êxodo. Êxodo capítulo 30. Êxodo capítulo 33. Vai lá em Êxodo, capítulo 33, a partir do versículo 17. Êxodo, capítulo 33, a partir do versículo 17. Olha uma outra coisa. O que está escrito na sua Bíblia, no capítulo, versículo 17, na parte de cima? Moisés roga a Deus que lhe mostre sua glória. Moisés roga a Deus que lhe mostre a sua glória. Se você for ver uma coisa, os dois profetas, chamados grandes profetas, tanto Moisés quanto Elias, eles querem ver a Deus. Eles querem ver a glória de Deus. Eles querem sentir esse poder de Deus. E aqui o versículo que nós vamos ver é o seguinte: disse, versículo 17: disse o Senhor a Moisés: farei também isso que dissestes, porque achartes graças aos meus olhos, e eu te conheço pelo teu nome. Moisés, se você pediu para me ver, Moisés, tu és um servo fiel, tu és um servo que tem
tenha vida diante de mim, uma vida boa. Elias, eu vou me apresentar diante de ti também, Elias. E as duas aparições de Deus estão diante de qual monte? Sinai. Entende? Monte? Tiago? Sinai. Deus se apresenta a Elias aonde? Monte Horebe, que é o mesmo monte Sinai. Deus se apresenta a Moisés aonde? Monte Horebe, mesmo monte Sinai. Se você passar os versículos e for lá no finalzinho, ali, a partir do versículo 21, diz assim, ó: disse mais o Senhor, eis aqui um lugar junto a mim, e tu estarás sobre a penha, sobre a montanha. Quando passar a minha glória, eu te porei numa fenda. Elias estava onde? Numa caverna, estava escondido. Moisés estava onde? Numa fenda, numa caverna, escondido, e ali guardado. E aí ele vai falar assim, ó: te porei numa fenda da penha, e com a mão te cobrirei, até que eu tenha passado. Depois de tirado eu a mão, tu me verás pelas costas, mas a minha face não verás. Eu poderia dizer assim, amém, Senhor. Glórias a Deus. Moisés pediu para ver a glória de Deus, e Moisés viu a glória de Deus. Elias pediu para ver a glória de Deus, e Elias viu a glória de Deus. Antes dos dois verem a glória de Deus, os dois não comeram por 40 dias e 40 noites, porque foram dias de consagração, dias separados para adoração a esse Deus, dia que o seu corpo estava preparado para adorar a Deus, para ver a presença de Deus. Agora você pergunta, pastor, eu comecei a entender. Marcos capítulo 4, vamos voltar lá ao livro. Marcos capítulo 4, versículo 38. Marcos capítulo 4, versículo 38. A minha Bíblia, eu leio da seguinte maneira: e Jesus estava na polpa dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e disseram: mestre, não te importa que pereçamos? Jesus, versículo 39, e ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, e emudece. O vento aquietou-se e fez grande bonança. Então lhes disse: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros. E o que ele diz aí? Quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Esse texto termina com essa pergunta: quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Jeremias já respondeu, Salmos já respondeu, esse é o Rei da Glória. Mas se a gente fosse pegar esse texto e agora comunicar com os dois textos que nós vimos, sobre ventos, sobre jejum, sobre 40 dias, sobre os personagens, agora a pergunta seria: quem é este que agora não está no Monte Sinai, que agora não está no Monte Horebe, não está lá no Sinai? Quem é este que desceu e está no barquinho no mar da Galileia? Fala de
Jesus. E Jesus é Deus. Aqueles que eles viram no silêncio ou numa calmaria, aqueles que eles viram pelas costas. Olha o que a Bíblia diz, irmãos. Duas coisas. Jesus está dormindo na polpa. Por que a Bíblia diz que Jesus está dormindo na frente do barco e não atrás do barco? É porque tem um significado. Jesus está dormindo na polpa com um travesseiro. Ele levanta. E a Bíblia diz que ele se levanta. Então os discípulos estão aonde? Atrás dele. Os discípulos estão atrás. Ele se levanta. E agora ele faz o que Deus faz. Ele diz ao vento: cesse. E ele diz ao mar: calma-te. Moisés olhou Deus pelas costas. Elias olhou Deus pelas tempestades que passaram, pelo silêncio que aconteceu. E agora os discípulos reconhecem a grandeza de Jesus, o poder de Jesus, pelo que ele está fazendo. E quando Jesus se volta para eles, eles estão prostrados com o rosto em terra, adorando e perguntando: quem é este? Entende? Ele está se apresentando como Deus. Quem está no seu barco? Onde Jesus está? Na sua casa. Naquele momento, Jesus decidiu estar no instrumento de trabalho daqueles pescadores. Jesus estava dentro do barco, porque é onde os pescadores estavam acostumados a estar. Só que hoje eu pergunto para vocês: onde está esse Deus? E eu digo que nessa noite, este Deus está aqui dentro, acompanhando o nosso culto. E toda honra, toda glória, todo louvor seja dado a esse Jesus Cristo, a esse Senhor, a esse Salvador, a este eterno Deus que se apresenta para nós. Quando ele está diante dos discípulos, ele se faz conhecido. Esse Deus, ele se faz conhecido, ele se revela, ele se mostra. E se você quiser ver esse Deus, peça para ele, porque ele vai se revelar para você, aonde você mais esperar, aonde você quiser. Ele se apresenta na montanha, ele se apresenta lá no barco, ele se apresenta na sua vida, ele se apresenta a mim e a você, mesmo diante das tempestades, mesmo diante das provações, mesmo diante das dificuldades. Jesus estará conosco dentro do barco da nossa vida. Amém. Então, por que não cantar? Jesus, se o Senhor está no barco da minha vida, me leva, Senhor, para o porto seguro, porque eu quero viajar, eu quero navegar, Senhor, até me encontrar no porto que o Senhor tem preparado, para onde meu barquinho nunca mais deverá sair. Então eu te convido a cantar: rumo ao porto seguro. Senhor, me leva para o porto aonde o Senhor preparou, para que eu lá fique eternamente, para sempre, Senhor, diante da minha vida. Navega no mar, de águas revoltas sem paz, terríveis trovões, tempestades de alto mar. Eu vou confiante, pois sei que o meu Redentor vai também, e tem em suas mãos o controle da embarcação. Mas se Deus de mão controlar, quase deixo aqui afundar, pois meus braços não podem a força do mar suportar.
então saberei como foi que Jesus até me livrou. Só então saberei como foi que o mar nos salvou. Finalmente atrago no cais, que alegria poder encontrar os barcos de mãos que também chegaram ao mar. O meu barco vai vir a porto seguro, pois seu rumo está sobre as mãos de Jesus. Navegando nas águas geladas da terra, sinto o calor daquele que a tudo liberta. O meu barco vai vir ao porto seguro, pois seu rumo está sobre as mãos de Jesus. Navegando nas águas geladas da terra, sinto o calor daquele que a tudo liberta. Navegando nas águas geladas da terra, sinto o calor daquele que a tudo liberta. Se você tem um pedido para fazer para esse Deus, o sermão de hoje, Deus pediu para me preparar para dizer para você que Ele está aonde você quer que Ele esteja. Se você estiver em um barco, Ele vai estar dentro do barco. Se você estiver numa empresa, Ele estará dentro da empresa. Se você estiver no carro, Ele estará dentro do carro. Se você estiver em uma moto, Ele estará com você naquela moto. Se você estiver numa escola, Ele estará com você na escola. E se você estiver na igreja, Ele estará com você dentro da igreja. Feche seus olhos. Santo, Santo e eterno Deus, obrigado, Senhor, porque o Senhor pede para nós nos consagrarmos diante do Senhor. E quando a nossa vida, Senhor, é precedida, Pai amado, por uma consagração, por uma entrega verdadeira diante de Ti, nós somos privilegiados, porque nós recebemos a Tua companhia, a Tua presença. Senhor, nesta noite, talvez, Senhor Deus, algumas pessoas entraram nesta igreja para convidar o Senhor a estar em alguns lugares diante desta semana. Se for no lar que o Senhor precisa entrar, então eu te peço, Pai, entra nos lares. Se for no coração que o Senhor também precisa entrar, que possamos abrir a porta desse coração endurecido e que possamos permitir que o Senhor adentre mais uma vez. Algumas pessoas, meu Deus, estão na igreja há muito tempo e te conhecem, Senhor, de perto, mas são missionários que vieram essa noite também a recarregar suas forças e suas baterias espirituais e convidar o Senhor para estarem com eles, para que eles possam também direcionar o Senhor para pessoas que estão precisando, pessoas que buscam esses irmãos e estas irmãs, e tem, Senhor Deus, dessas pessoas
pessoas um porto seguro e fazem-lhe pedidos: orem por meu filho, orem por minha filha, orem por meu pai, orem por meu esposo, por minha esposa. Senhor Deus, essas pessoas precisam, são missionários que vão levar o Senhor a essas pessoas, e que o Senhor faça a diferença. Se apresente, meu Deus, para que essas pessoas possam te conhecer. E Senhor Deus, nós sabemos, meu Deus, que depois que as pessoas te conhecem, depois que as pessoas te veem, ó Deus, elas passam a andar do teu lado. Última parte desta pregação, Senhor, está lá na transfiguração. Está lá, Senhor Deus, naquela montanha, depois da transfiguração, quando o Senhor estava ali chorando, quando o Senhor estava para fazer o sacrifício, e 2 profetas foram te consolar. 2 profetas foram conversar contigo: Moisés e Elias. Os 2 que te viram diante do Antigo Testamento se fizeram presente no Novo Testamento, para mostrar que a Bíblia, ela se completa. O mesmo Deus que está no Velho Testamento é o mesmo Deus que está no Novo Testamento. É o mesmo Deus que está conosco nesta noite. Obrigado, Senhor. Senhor, dispensa a tua igreja em tua presença. Todos possam sair daqui abençoados pelo Senhor. Que o Senhor Deus te abençoe e te guarde. Que o Senhor Deus faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê shalom.